Whoa, 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 yeah, we are in the place to be, yeah, 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 yeah. Olá a todas, todos e todes. Esse é mais um episódio do Cenografia e Tecnologia e agora vamos falar sobre cenografia, mais especificamente sobre a ideia como disparador e o conceito da cenografia como o aglutinador para a feitura e os fazeres do espaço cênico. Então a gente vai falar sobre conceitos e vai falar sobre algumas ideias e como a gente transforma as ideias em conceito. Então é um apanhado de duas aulas que, resumidamente, a gente vai se aprofundar na construção do espaço cênico. Espero que vocês aproveitem e gostem desse nosso último apêndice de cenografia e tecnologia. Forte abraço a todos e até mais. Olá, tudo bem? Mas afinal, o que é cenografia? Uma matéria que amplia a poesia escrita no gesto do autor. Cenografia é a dramatização do espaço. Cenografia é a oferta da beleza, novos limites e novos centros de gravidade para a peça teatral. É a criação do cenógrafo, mas também as formas espaciais e os lares espirituais dos criadores no teatro. Cenografia é o material tangível dos sonhos. Segundo todos esses teóricos, cenografia é tudo isso. Essas são pessoas, são cenógrafos, são artistas que trabalham com cenografia. E para cada cenógrafo que você perguntar no mundo vai ter uma idealização diferente do que é cenografia. Mas para a gente tratar de uma matéria tangível e a gente entender e compreender, fora as subjetividades da poesia e da arte, a cenografia é a materialidade visual que dá identidade a um espetáculo teatral. O que é isso? É muita coisa, né? Então a gente vai tentar explicar um pouquinho, explicando passo a passo sobre como se cria, como se faz uma cenografia e como a gente pode colocar um método para entender e produzir cenografia, a gente aos poucos vai compreendendo um pouco melhor. Então, para começar a falar sobre o que é cenografia, a gente vai ver algumas imagens de cenógrafos e de espetáculos pelo mundo. A cenografia e suas etapas de criação. Para compreender a cenografia, a cenografia é uma matéria multilinguagem, ela trabalha com vários aspectos da criação, ela trabalha com várias outras linguagens. Ela é uma linguagem dentro da linguagem teatral. Ela expressa e trabalha junto com a iluminação, com o figurino, com a arquitetura espacial e teatral. Ela conversa com a encenação e ela faz parte de todo um processo criativo e coletivo. A cenografia, ela está, a princípio, voltada para atender um espetáculo, seja ele musical, teatral, de dança e vários outros aspectos da performance. Então, compreender ela como uma outra linguagem, dentro dessas outras linguagens, faz-nos compreender que existe uma intersecção, um diálogo entre essas duas linguagens, essas várias outras linguagens. Então, ela está a serviço de um espetáculo, seja ele teatral, seja ele de dança, seja ele de música e assim por diante. Então a gente sempre parte de um processo, né? No teatro, a gente pode falar que ela está a serviço do texto, ela está a serviço da dramaturgia, que às vezes não necessariamente pode ser um texto, pode ser uma criação coletiva. Ela está a serviço, às vezes, num evento de um briefing ou de uma ideia do que vai ser produzida.
ela pode partir de um processo de criação coletiva e ir para um processo de formatação de um espetáculo, né? Ela pode ser o disparador da geração de um espetáculo. Então, ela tem todas essas características. Então, as etapas desse processo de criação vão: 1. A ideia ou disparador. 2. A seguir da ideia, a pesquisa e o desenvolvimento dessa ideia. 3. Conceito e concretização. 4. Projeto e realização. Dentro dessas etapas, claro, a gente tem várias outras etapas que vão acontecer e vão estar trabalhando simultaneamente. Então, coisas que a gente vai estar produzindo em paralelo com esses processos de criação. Então é importante dizer que a gente, quando vai pensar em projeto ou criação de cenografia, a gente tem que pensar nas etapas pré-projetuais, projetuais e pós-projetuais. O que é isso? Claro, bom, vamos lá. O que seria pré-projetual? É quando você tem a ideia. Quando surge o primeiro momento, quando surge a primeira vontade, né, da realização do espetáculo. Esse é um pré-projetual. Então, os pré-projetuais a gente pode ter um texto como disparador, a gente pode ter a ideia como disparador, a gente pode ter o desejo da realização de uma performance, o conceito e tudo mais. Os projetuais é transformar essa ideia, essa potencialidade, em algo executável, em algo realizável. Então a gente começa a concretizar a relação entre as ideias e o que pode ser feito, e como isso pode ser traduzido em imagem. Então a gente começa a buscar, através de pesquisa, de desenvolvimento, através da possibilidade do espaço, que o espaço te apresenta como possibilidades de encenação, da conversa com todos os outros criativos dentro de um processo de espetáculo. Então, a conversa com os dramaturgos, com os diretores, com os atores, com os figurinistas, com os aderecistas, com toda a equipe de produção, toda a equipe de criação, tentando tirar o melhor desse espetáculo, tentando tirar o melhor para a construção dessa imagem. E os pós são os de realização, os de pós-realização e o de pré-realização. É pensar, esse espetáculo vai ser produzido e vai ser realizado no mesmo espaço e depois vai acabar? Esse espetáculo vai ser produzido e vai ser montado em viagem em outros espaços? Esse espetáculo ele tem a necessidade de ser uma necessidade especial de produção ou de realização? Então, são coisas que têm que ser pensadas desde o início até o final do processo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente tem como os pré-projetuais. Então, a gente vai falar sobre disparadores e ideia. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala na ideia da cenografia, se eu falo para vocês uma árvore, que imagem vem na mente de vocês? Cada um tem a sua árvore idealizada, mas quando a gente fala de um espetáculo teatral como Esperando Godot, a gente tem uma árvore pensada, idealizada, pensando no espetáculo Esperando Godot. Então, já não é uma árvore qualquer. É uma árvore que vai atender a expectativa de um espetáculo teatral. Quando a gente pensa na ideia da visualidade de um espetáculo teatral, a gente pode começar pensando de forma simples. O que esse espetáculo precisa? Então, a gente parte da dramaturgia, a gente parte do texto, a gente parte do nada. Para a realização e para a concretização desse espaço, desse nada, ou do que vai virar esse nada,
a gente precisa ter em mente algumas questões que são relacionadas à construção de um espaço cênico. Essas questões são: a cenografia reflete o estilo literário da peça ou do espetáculo? A cenografia reflete a data da peça? O cenário te dá estações ou dados meteorológicos? O cenário te dá a hora do dia? O cenário te dá a região, pátria ou dados geográficos desse espaço? O cenário te dá um lugar específico? O cenário coloca relações internos, de externo e interno? O cenário reflete o caráter dos habitantes? O cenário define e mostra as preferências dos personagens? Como é que o cenógrafo resolve o plano de fundo? O cenário te fornece os dados de status financeiro, social, estudos, interesses e hobbies desse personagem? A cenografia capta o clima da peça? O cenário oferece resistência, durabilidade, praticidade? Olá, bom dia, queridos. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar um pouco sobre o que é conceito em cenografia. Como se constrói um conceito em cenografia. Então, para falar sobre isso, a gente vai usar o exemplo de um artista cenógrafo francês chamado Richard Peduzzi. Então, logo mais a gente vai passar as imagens dele, eu vou passar as imagens dos cenários dele, mas para que vocês possam ter essa compreensão e a gente falar um pouquinho sobre o que significa conceito de cenografia. Quando eu falo em conceito de cenografia, eu falo de um aprofundamento daquilo que a gente chama como ideia, ou como disparador. Aquilo que apresenta, aquilo que aparece para a gente como uma primeira pista do resultado da visualidade de um espetáculo teatral. Então, dessa primeira ideia, a gente vai fazer esse aprofundamento através de pesquisas referenciais, que sejam ideias do campo da própria arte, ideias que sejam do próprio mundo, né, ou da própria observação, ou de uma articulação artística, que é a junção de várias ideias na argumentação de um espetáculo, através da percepção, do sentido, dos sentimentos com relação à proposta artística que está sendo realizada, ou de uma elaboração intelectual daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo realizado. Então, se eu falo de uma ideia de buraco, por exemplo, tenho infinitas possibilidades de execução desse buraco, mas através do aprofundamento dessa pesquisa, eu posso chegar em várias colocações, em várias situações onde esse buraco pode se apresentar como proposta num espetáculo teatral. Para a gente ter uma ideia, uma noção mais clara, mais objetiva, eu vou apresentar aqui o trabalho de um artista cenógrafo francês chamado Richard Peduzzi. Ele nasceu em 1943 na Argélia, francês. Ele começou a trabalhar na década de 60 com cenografia e ele formou um trio junto com Patrick Cherot e Bernard Marie, que é de grande valor para o trabalho das artes cênicas francesas. Ele, aliás, além disso, ele foi diretor da Academia Francesa de Roma. E o seu principal trabalho está voltado para as óperas e para as óperas do Wagner. Né? E ele dirigiu durante quase 30 anos, o trabalho dele ficou centrado no Alla Scala de Milão. O principal conceito do trabalho do Richard Peduzzi está na construção da ideia de um espaço fora do tempo. Ele sempre tem essa referência. E a outra coisa, que é um conceito do trabalho dele também, é que o objetivo dele como artista é surpreender o público com o espaço, é criar esse espaço de surpresa, de assombro na construção das suas obras.
Eu vou apresentar aqui alguns trabalhos deles, a começar pela ópera Hamlet, né? Onde vocês podem ver nessas imagens agora que eu vou estar mostrando, essa primeira imagem é uma imagem do cartaz. Você já vê, é impressionante a marca, o registro da luz frente à monumentalidade, né, no espaço dele. A outra coisa é que assim, ele não quer criar nada, nenhum espaço que seja parado. Então você pode ver agora aqui com a imagem da maquete, né, apesar de ser um paredão e ter uma dimensão absurda, gigante dentro da referência da escala humana, vocês podem ver aqui pela maquete que ela constitui de elementos que estão vazados e que vão, com o passar do tempo do espetáculo, vão se modificando, indo para frente e para trás. Ele, ele gosta, ele tem que, apesar da monumentalidade, apesar da estrutura, um dos conceitos dele é que o espaço seja dinâmico, seja vivo, ele esteja em modificação e transformação o tempo inteiro. Esse é um terceiro conceito dentro da obra dele. A próxima obra que eu estou mostrando aqui para vocês é do Wojciech, né? Essa montagem do Wojciech se aproxima de uma questão de uma relação com a arquitetura e o pensamento, né, arquitetônico e estílico da Dinamarca, principalmente pelo uso das cores e da composição simples básica. É também baseada no artista Mondrian. Então você pode ver a impressão das formas, da luz, através da impressão das formas. Podem ver aqui o registro, está vendo a continuação do desenho nessa outra foto, uma impressão desse formato, quando os objetos não estão, aqueles objetos que representam as casas não estão em cena, que só o ângulo das paredes gigantes já formam os desenhos, a continuação dos desenhos pela sombra. Agora eu vou mostrar para vocês o outro espetáculo, outra ópera, que é o Eletra. Aqui vocês vão ver a questão da monumentalidade, da construção da relação frente à dramaticidade. A escala interfere diretamente na questão da dramaticidade dos atores e dos cantores em cena. Você vê que há um momento de tensão em relação à relação arquitetônica, da estrutura arquitetônica, frente aos atores, há uma pressão, há uma relação muito forte, muito incisa com relação a isso. Essa outra obra que vocês estão vendo é um outro espetáculo de ópera do Wagner, chamado Anel de Nibelungos. Ele construiu esse espetáculo em 1979. Você pode ver que se trata da representação de uma aldeia medieval, né, num estado pequeno, onde você tem a representação da murada externa e o cenário, quando vira, tem a representação do cenário pelo lado interno da murada. Então tem as duas formas sendo realizadas simultaneamente. Visto isso, através da referência dos trabalhos do Richard Peduzzi, eu queria que vocês escolhessem na casa de vocês algum elemento que pudesse ser reproduzido em escala gigantesca. Assim como que ele cria essa espetacularidade, ampliando a escala dos objetos, né, e transformando coisas que seriam ordinárias da casa dele, assim, ordinárias do universo dele, né, das vilas, das ruas, que seriam dentro da escala medieval, todas reduzidas, todas apertadas, todas concisas, né, e ele pega e transforma isso numa escala de uma dimensão espetacular.